Boa tarde, estamos começando mais um programa Palavra em Debate, um programa que discute temas do universo cristão. E para você que também não é cristão, temas muito interessantes que podem te ajudar a entender um pouco da rotina da sua vida, da sua família, da sua casa. E o tema de hoje, namoro cristão. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, acompanhe o tema de hoje que está muito interessante. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Ana e com a Rose para estar discutindo e desenvolvendo esse tema. Quando a gente pensa em namoro, quais são as maiores queixas que vocês ouvem no dia a dia sobre essa questão? Eu escuto muitas no consultório. Eu não sei escolher, eu tenho o dedo podre, eu não sei por que não dá certo, o que eu preciso fazer, quanto tempo namorar, enfim, são muitas as coisas, né, que a gente escuta. E o que vocês escutam? Como achar o namorado perfeito, a namorada perfeita? Como que a gente pode identificar isso? As pessoas questionam qual é o momento certo de namorar, né? As pessoas perguntam qual que é o tempo certo de namorar, qual que é a idade certa de namorar. A gente vê assim que não é um tema só da juventude, né? As pessoas, elas não querem ficar sozinhas. Então, quando elas pensam em namoro, elas estão pensando também no casamento. Porque uma coisa geralmente leva a outra. Então existe essa preocupação. E dentro do namoro cristão, as pessoas têm muitas dúvidas. Alguns não conhecem o que é o namoro cristão, como que acontece, como que funciona isso. E nós vamos estar aqui hoje dando alguns esclarecimentos a esse respeito. Pretendemos, né? É interessante assim que também nós que somos pastoras acompanhamos a ansiedade das mães. As mães, os pais estão muito preocupados pela escolha, ou por ver o comportamento do filho nessa fase de solteiro, as buscas, as investidas. Então a gente tem, no meio, né, pastoral, a gente tem percebido essas coisas e lidado, né? Eu não lido só com o jovem. Geralmente também vem uma mãe preocupada, ou porque já namorou, ou porque está namorando, está observando coisas que, ao ver dos pais, não é adequado. Mas o princípio de tudo é a escolha. Hoje o pessoal está ficando. Né? Acho que a gente precisa hoje, vamos diferenciar isso, ficar e namorar, porque são duas decisões diferentes, né? O que você está achando dessa... Esse é bem moderno e bem novo, né? Porque agora tem os ficantes, né? Você não namora, você beija, né? Parece que é uma fase de degustação. Você vai experimentando aqui e ali, até que parece que surge alguma coisa que eu não entendi ainda. É o test drive. É o test drive. E é volúvel, né, essa fase. E eu não sei como que a doutora tem visto isso aí nos consultórios. As pessoas, elas precisam entender o que elas buscam realmente para elas, né? Independente de pensar num relacionamento cristão ou não cristão. Se você não quer ficar sozinho, se o seu compromisso é ter uma família, ter filhos, ter um esposo ou uma esposa, então o que você busca é um relacionamento sério, um namoro. E ninguém namora pensando em terminar. As pessoas namoram pensando em casar, em construir sua família, idealizam, né, e tentam criar todo um universo em cima disso. O ficar são para pessoas que elas não querem compromisso nenhum, mas elas querem testar o poder de sedução delas. Então, quantas elas conseguem ficar ou beijar numa noite ou estar numa noite? E isso é muito pobre e vazio, porque uma coisa que eu falo aqui, olhando no seu olho, para você que está nesse movimento de ficar, quanto mais você fica, menos você fica. Porque as pessoas acham que a quantidade traz a qualidade. E quanto mais as pessoas ficam com outras, mais elas se sentem sozinhas, mais elas se sentem vazias e menos elas conquistam alguém para a vida toda. É muito triste quando a pessoa diz, fiquei com X. Aí você diz, quais são os nomes? Não sei. Então não ficou com ninguém. Na verdade, saciou uma questão orgânica e não saciou uma situação emocional. De que adianta? Então, é bem curioso a gente ver esse movimento. E quando a gente diz namoro cristão, nós estamos nos pautando num namoro sério, com objetivos de construir uma família, de construir uma vida a dois, e mais quando vem filhos, séria. E para isso a gente tem que seguir determinados critérios, seguir determinado caminho para que tudo se dê bem, né? Para que tudo aconteça de forma adequada. Então, quando a gente pensa na situação emocional, nós, quanto seres humanos, não fomos feitos para ficar sozinhos,
infelizmente. Tem muita gente sozinha porque não está sabendo como administrar a vida afetiva. Nós não fomos feitos para viver uma vida solitária. A palavra de Deus diz que fez para que a pessoa casasse e se tornasse uma. Quer dizer, quem não se relaciona vai ficar pela metade o resto da vida. Então é isso que as pessoas em casa precisam entender, como engloba esse processo todo e como você consegue realmente viver a dois bem feliz. Problemas vão ter? Com certeza. Não é fácil a gente administrar muitas vezes os próprios problemas, as próprias dificuldades que surgem no dia a dia. Mas precisamos viver a dois, para a gente poder se sentir com companhia, se sentir dividindo um espaço, dividindo os problemas, multiplicando as alegrias, porque é assim que Deus propõe e é assim que o ser humano vai ter necessidade sempre. Quando alguém chega para mim, eu não quero me fixar a alguém, para mim isso é uma queixa muito mais grave do que quem tem um relacionamento e está com dificuldades. Porque a pessoa está tendo uma fuga de algo que é natural ao ser humano. E por que ela está fugindo? Então, são coisas aí para a gente pensar. Agora, no âmbito espiritual, eu imagino também que tem uma dimensão de responsabilidade em cima disso. É interessante, né? Essa diferença do ficar e do namorar. O ficar é uma coisa recente, né? Como nós estamos falando, é uma coisa moderna, né? A gente vê bem que, entre aspas, uma coisa irresponsável, muito carnal. O conceito de namoro já é um conceito diferente, é um conceito de realmente de alguém que quer um compromisso, já é uma coisa mais elaborada, né? Uma pessoa que ela está entrando no namoro cristão, ela quer um namoro para realmente casar e ser feliz, né? Ela está entrando num relacionamento de amizade, porque o namoro nada mais é do que uma amizade, né? Uma amizade séria, porque você vai estar ali num compromisso de conhecer a pessoa melhor, num período de conhecimento, de conhecer o projeto daquela pessoa para a vida conjugal, um relacionamento onde não tem o relacionamento sexual. É importante a gente frisar aqui que no namoro cristão não existe ou não deveria existir esse relacionamento sexual, porque, segundo a palavra de Deus, não deve haver isso, para não haver distrações, para não sair do foco. Quando a gente fala de ficar, a Verusca falou uma palavra interessante, né? Poder de sedução. Lógico que quando a gente escolhe alguém para namorar, existe uma atração física, existe uma atração emocional, existe uma atração às vezes pela inteligência do outro, pela beleza também. Existe também um poder de sedução que a outra pessoa atrai. Mas quando nós falamos de namoro cristão, nós estamos desenhando um caminho, é um projeto. Namoro cristão é um projeto para construir a célula base da sociedade, que é a família. Então esse tempo é um tempo assim que não é um tempo de isolamento. Muitos casais namoram, não interagem com a família e ficam vivendo uma vida à parte. Então não, mas quando você tem um projeto de casar, então você vai ter muitas coisas para pesquisar. Né? Muitas coisas para você estar conhecendo da outra pessoa, né? Reservando a intimidade como presente para o seu casamento. Então, como a apóstola Rose disse, existe uma amizade, porque assim, eu acho que os melhores casais são aqueles que são melhores amigos. E se isso começar no namoro, você vai ver que isso vai perpetuar de uma maneira que o teu relacionamento vai ser mais estável. Então, por isso que não vale a pena. Estou sozinho ou estou sozinha e agora eu vou preencher meu tempo com alguém. Né? Mas essa não é... Eu já ouvi isso. Não é a pessoa que eu quero para casar. E está ali gastando tempo e eu fico assim perguntando qual é o sentido de você permanecer com alguém, sendo que você já tem uma convicção de que aquela pessoa não faz parte do seu futuro. Onde existe uma incompatibilidade muito grande, né? Onde existe tantas brigas, tantas crises, os sonhos são muito distantes. A pessoa tem um sonho de viver viajando e fazendo, vou dar uma ideia aqui, fazendo missões pela África. O outro não quer tirar o pé do Brasil, ele tem um sonho de ficar aqui. Então, como que essa pessoa vai casar ou pode sonhar junto um casamento? Então, é muita incompatibilidade. Essa questão, eu acho que a gente deveria considerar também, Verusca, dentro do namoro, né? As pessoas me perguntam, Verusca, o que deveria ter como característica para poder escolher uma pessoa?
Eu sempre digo, a primeira coisa que você tem que saber é quem é o seu melhor amigo. Quem é aquele que está no seu lado nos momentos de maior dificuldade, que está ali conversando, que te entende. Segundo, quais são os projetos de vida que essa pessoa tem e se essa pessoa gosta das mesmas coisas que você. Qual é o chamado que essa pessoa tem e quais são os seus chamados. Quais são as características que você vê na sua família e vê na família da pessoa, casam. Existe uma harmonia. As outras coisas vão sendo construídas, né? Mas o perfil, a característica, o ministério, são coisas fortes demais para que a pessoa possa, de repente, criar uma base a dois. Agora, isso que você falou é muito importante. Tem gente que tem um perfil completamente diferente, tá com uma pessoa que não tem nada a ver, mas ela quer construir uma base sólida, sendo que é tudo muito incompatível. E às vezes essa pessoa ela vai levar em consideração a questão sexual. E aí eu acho algo muito importante. Porque dentro do namoro, ela está namorando fora dos padrões bíblicos e ela está tendo relação sexual e ela está considerando apenas isso, considerando a questão sexual como a mais importante. A questão sexual não é a mais importante. Aliás, existe uma estatística que a questão de divórcio não entra nessa questão sexual. Existem muitas questões, muitas intrigas, muitas crises, mas não é a queixa maior a questão sexual. As maiores queixas são outras, financeiras, dificuldades de planejamento, dificuldades de incompatibilidade, de sonhos, de projetos, mas não a sexual. Então a sexual é mais tranquila. Mas o que acontece? As pessoas elas focam no namoro a questão sexual e aí elas pensam no namoro só como sexo e elas esquecem que existem outras coisas tão mais importantes que isso. Né? Existem coisas importantes que precisam ser aprofundadas no relacionamento de amizade, né, de família. E aí acaba só dando valor a uma coisa que não é a mais importante. É importante sim, mas não é a mais importante. O assunto tá bom. Mas agora nós vamos ouvir o que as pessoas estão dizendo na rua. Eu acho que o namoro é relacionamento entre duas pessoas que começam a se gostar e que pretendem seguir uma vida à frente, os dois a sós. Como que você pensa que seria o namoro ideal? Eu acho que o namoro ideal deveria ser de duas pessoas que realmente se amam. Que duas pessoas que realmente querem ficar juntas e que pretendem mais pra frente crescerem juntas, seguindo o mesmo caminho. Vanessa, o que é o namoro pra você? Que é o namoro para mim é um relacionamento que tem que ter muito respeito, muita compreensão, companheirismo. Como seria o namoro adequado? Confiança, respeito para mim em primeiro lugar. Que coisas você acha que poderiam contribuir para acabar com o namoro? Facebook. Facebook, boa essa. Facebook, WhatsApp. As redes sociais. Com certeza. Porque você acha que pode gerar uma desconfiança no casal? Sim, bastante. Voltando aqui esse assunto muito bom, que nós estamos aqui conversando e pensando sobre esse assunto de namoro cristão ou não. Estamos conversando sobre isso e gostaria que você participasse enviando o seu e-mail, fazendo as suas perguntas para o nosso programa e vamos continuar aqui debatendo esse assunto. Eu gostaria de ler com você um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 15, que diz assim: que harmonia há entre Cristo e as trevas? Então a primeira pergunta, né, que Jesus faz através da boca do apóstolo Paulo é harmonia. Né? E eu gostaria que a gente pensasse nisso, harmonia. A segunda coisa que ele fala no versículo 16 é que consenso, que acordo que há entre o santuário de Deus e dos ídolos. Então ele vai tratando com a gente. Então eu queria dizer para você, não há sociedade, não há comunhão, não há harmonia, né? E o passo zero é se essa pessoa compartilha da sua fé. Estamos falando de namoro cristão. Porque se há uma incompatibilidade de fé, então o problema zero começou. É o problema zero que você vai ter.
Então, quando nós chegamos aqui já compartilhando, indo para a África, mas e o outro? Qual é a espiritualidade? Porque nós temos que saber que nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito é a parte mais elevada da gente. Então, quando a gente vai escolher alguém para compartilhar a vida, a gente tem que priorizar o que é mais importante, aquilo que é elevado. E a parte mais elevada que nós temos é a nossa parte espiritual. Quando você erra nesse princípio, então a tendência de você fracassar é muito grande. Que harmonia que tem? Qual é o consenso? Qual é a sociedade? Qual é a comunhão? Porque a linguagem, não sei se Rose e Verusca concordam, mas qual é a linguagem? A linguagem é diferente. Então, vocês estão aí no programa falando que crente só namora com crente? Né? Nós estamos querendo dizer para você, não entre em confusão, sabe? Porque isso não vale só... as desigualdades, elas podem trazer problema em qualquer área. E na área espiritual também. E como nós estamos dirigindo essa palavra de namoro cristão, nós queremos dizer para você que é importante que a base da sua fé seja igual. Porque você imagina, né? É uma pessoa querendo... Me perdoe aqui, eu não estou sendo preconceituosa, não é isso, nem querendo discriminar nenhuma religião. Mas você pensa num domingo, por exemplo, uma pessoa querendo ir para a igreja e o outro querendo ir para um culto ou para uma cerimônia numa religião tal. Vai começar um conflito, né? Já criou-se um conflito. Então eu acho que é isso que a Ana, em outras palavras, está querendo dizer. O que tem que ficar muito claro, até para as pessoas entenderem, é que não é uma questão de preconceito com A ou com B. Existe uma questão de perfis de identificação. Eu vou me identificar com aquele que acredita no que eu acredito. Mas a gente não vai parar por aí, não. Vamos só acompanhar os intervalos comerciais e o programa Palavra em Debate e volta daqui a pouco com você com esse tema Namoro Cristão. Até daqui a pouco. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Voltamos mais uma vez a Palavra em Debate, discutindo hoje namoro cristão. E nós estamos aqui conversando e eu tenho uma pergunta para fazer aqui para minhas colegas de trabalho aqui da TV. Tem idade certa para começar a namorar? Tem algum limite, um corte que a gente possa dar uma indicação, uma indicativa para os jovens? Olha, eu penso assim, eu acredito que não existe idade certa para namorar. Eu acho que existe a melhor idade para namorar. Porque existe uma questão de maturidade, né? Uma criança de 12, 13 anos, que é considerada uma criança, ela não tem maturidade para namorar. Existe uma idade cronológica e existe uma maturidade mental. Quando eu converso muito com famílias, converso com mãe, com pai, geralmente as famílias vêm juntos, eu procuro conversar qual é a idade de maturidade do seu filho. Porque é muito importante que as pessoas entendam esse momento de maturidade. E dentro disso, um consenso também familiar desse momento. Porque não adianta o pai liberar, a mãe não liberar, ou a mãe liberar, o pai não liberar. Se não tiver consenso, vai ter problema, já vai começar errado, por mais que se tenha uma maturidade. Então, eu acredito sim na conversa, eu acredito sim na forma, acho que tudo isso precisa ser combinado melhor. E nós temos uma entrevista muito legal com a Deise Reis e nós vamos assistir agora. Eu achei super bacana o tema de hoje, né, do Palavra em Debate, que é namoro cristão. Agora eu quero passar 5 dicas para você aí que tá querendo namorar alguém, que tá querendo conquistar, como que você tem que se apresentar, qual que é a imagem ideal. A primeira dica, que é fundamental, é que de maneira nenhuma você tem que ser vulgar. Jamais.
Lá na hora da conquista, isso não vai importar. O que vai importar é você mostrar o seu estilo, como que você é. Uma outra coisa muito importante é você saber se apresentar no ambiente que você está. Cada ambiente tem um tipo de comunicação e isso também é muito importante na hora da conquista, claro. O ponto-chave é a qualidade da apresentação e não a quantidade de coisas que você vai colocar ou que você queira mostrar na hora que você for se apresentar na conquista, não. Uma outra coisa também importante é a forma como você vai falar, né? Como você vai conversar com o outro. Fique à vontade, porque assim você vai mostrar quem você realmente é. E o último ponto que é fundamental. Eu jamais tenho que tentar ser o que eu não sou. Na hora da conquista, o namoro cristão, você tem que mostrar quem você é, de maneira clara e objetiva. Bem, gente, eu espero que eu tenha ajudado. Boa comunicação, bom namoro para vocês. Continuando o debate sobre o namoro cristão, sobre o namoro, nós podemos também perceber a importância da família, a família acompanhando o namoro. Muitas vezes eu percebo que a família ela fica um pouco distante nessa questão do relacionamento, fica distante no acompanhamento. Muitos pais, Verusca e Ana, não sabem que aquele jovem está namorando. Ou porque aquele jovem está escondendo, porque os pais não concordam, os pais não aprovam. E às vezes eles nem pedem para os pais essa aprovação, essa permissão. O que vocês acham desse namoro proibido, desse namoro escondido? O que vocês pensam sobre isso? Essa questão familiar de aprovação parece muito quadrado isso, né? Parece muito assim, não, eu sei da minha vida, sou eu que vou casar, ou eu que vou namorar. E fica essa conotação assim de que você é muito dependente, de que você não sabe resolver as suas próprias questões. Mas quando nós falamos dessa questão de aprovação, nós estamos querendo dizer da questão de você trazer uma aproximação dessa pessoa para que não seja só o teu olhar. As maiores decisões que nós tomamos na vida, elas são no período da nossa juventude, onde a gente ainda não é tão experimentado, onde a gente ainda tem muito que viver. E os pais, eles são essa retaguarda para que eles possam opinar. A gente sempre respeitou a opinião dos nossos filhos. Então, quando a gente não se permite ouvir uma crítica ou ouvir um posicionamento dos nossos pais, isso não é saudável. É legal você ouvir, conversar com seus pais, mas por que isso, por que aquilo? Porque isso vai te elucidar, isso vai te esclarecer. Ao contrário de que muitos pensam, não vou contar, porque eu já sei que minha mãe pensa isso, meu pai pensa aquilo. Mas você tem que lembrar que você é um jovem. E que os teus pais, por mais que você olhe e fale, eles não sabem de nada, eles têm experiência, eles estão casados, eles sabem o que é relacionamento, sabem o peso que é, sabem as alegrias que trazem. Então, ele vai te ajudar. Não se feche. E outra, teu pai e tua mãe te amam. Então, quando o Rose diz a aprovação, eu entendo isso. É essa aproximação de você, que é o filho, de vir e falar, olha, eu estou namorando fulano. Mas quem é fulano? Você talvez não conheça. E essa convivência vai ajudar os teus pais. A Bíblia diz, olha, ouve teu pai e tua mãe. Porque eles sempre têm uma boa notícia, eles sempre têm uma boa direção para te dar. Então, jovem, não fique com medo, fala, eu não consigo resolver minha vida. Não é isso que os pais estão querendo, decidir a vida dos filhos, mas eles querem cooperar com a experiência que eles têm. Parece que tem uma sensação de, eu vou mandar em você, né? Eu mando e desmando em você. Só que às vezes se esquece que os pais, eles estão muitos anos à frente. E que a experiência de vida que eles têm ajudou muito a agregar a situação. E é dentro disso que muitas vezes o jovem não percebe que ele pode ter muito mais uma facilidade do que uma complicação. Como é bom, né, quando a gente tem o pai e a mãe como aliados nossos num relacionamento, né? Quando a gente tem a bênção do pai e da mãe, né? E aí, aquilo que a Ana disse, quando a gente ouve o pai e a mãe, a palavra de Deus diz que os nossos anos na terra são prolongados. Eu quero viver bastante, né? E eu quero que meus filhos vivam bastante. E eu tenho certeza, você que é adolescente, você que é jovem, quer viver bastante, então escute o seu pai e a sua mãe. Pois é, pensa que o tema acabou por aqui?
Não acabou por aqui. Nós vamos encerrar por aqui temporariamente só até a quarta que vem, porque queremos esperar o seu e-mail, que está em tela para você, a palavra em debate, @gmail.com. Quarta-feira que vem nós vamos responder os seus e-mails, dando continuação ao tema namoro cristão. Até a semana que vem e nós aguardamos vocês. Que Deus abençoe. Sabe quando se está perdido, sem caminho, a vida sem sentido, procurando sem encontrar em qualquer lugar alguém para amar, que vai te conquistar, te abraçar e nunca vai te abandonar. Sabe quando procura algo em alguém que não está ao teu lado e direciona em outro lugar o teu olhar, e com alegria ele vai brilhar pra te mostrar, Deus não vai te abandonar. E agora eu só quero meu primeiro amor aqui, sempre por perto. Minhas noites tão vazias já não existem, pois estou em sua companhia. Sobrenatural, o amor de Deus é incondicional, e o tempo vem provar. Jesus não vai nunca te abandonar. Mas o ser humano, ele não vai te abandonar. muitas vezes vai te decepcionar, Pra sempre vai te fingindo ser seu amigo ou ser o amor da sua vida para depois te prejudicar. São hipócritas com suas atitudes. O exemplo disso, Sansão e Dalila. Mas não os temais, irmão, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nem secreto que não venha a ser conhecido. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno.